Olá, meu nome é Letícia, eu sou aluna de graduação da FECAP em São Paulo, no curso de Administração, e hoje eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso, o comportamento da geração Y diante das probabilidades de ganho e perda de dinheiro. É uma área das finanças orientada ao estudo da influência que a psicologia humana exerce sobre as decisões do campo financeiro, que podem envolver investimentos ou perda e ganho de dinheiro através de outras fontes. Desta forma, esta ciência estuda os comportamentos e desvios da mente humana sobre assuntos relacionados a finanças em geral. O referencial bibliográfico proposto por esta pesquisa tem como objeto os estudos acerca das gerações e das finanças comportamentais, tendo como teoria a ser baseada a teoria do prospecto. Conforme Ferreira, 2011, página 21, as finanças comportamentais têm relação direta com a heurística, ou seja, inconscientemente nós buscamos um atalho mental, pois deste modo poupamos esforços na tomada de decisão. A teoria dos prospectos, segundo Kahneman e Tversky, de 1979, comprovou que há três efeitos dentro da teoria: certeza, reflexo e isolamento. O efeito certeza é caracterizado por um conservadorismo, entre escolher uma opção com ganhos concretos, porém menor do que uma opção com ganho maior, pois apenas é provável. O efeito reflexo é totalmente ao contrário, caracteriza-se pela exposição ao risco diante de duas opções, onde uma possibilidade de perda é maior, porém o retorno é maior. O efeito isolamento trata-se de estruturar duas opções que no final têm o mesmo ganho ou perda, porém de formas diferentes. Este efeito mostra o quão é importante como o problema é apresentado aos agentes, pois de maneiras diferentes podem ter decisões diferentes para um problema igual. De acordo com Lombardi, 2008, a geração Y costuma dispensar fontes de aprendizado que tomam mais tempo que um simples vídeo ou texto online, como livros. A simultaneidade de informações processadas é o que faz essa geração buscar mais resultados de curto prazo e menos processos. Contextualmente, é uma geração que vive em um ambiente econômico revolucionado pelo Plano Real, com a estabilização da inflação, que em outros tempos registrava níveis exorbitantes. Isso possibilitou novos hábitos econômicos para essa geração, que não foi submetida ao desespero de alteração diária de preços, além de quebra de grandes bancos e mudanças corriqueiras na moeda nacional. A teoria do nosso trabalho foi analisada conforme artigo base Barros e Felipe 2015 para fins de comparação, enquanto o nosso questionário nós fizemos perguntas de autoria própria e também do artigo base Barros e Felipe 2015. O questionário utilizado na pesquisa teve parte de suas perguntas elaboradas com base no trabalho de Barros e Felipe, 2015, para apurar a manifestação dos efeitos reflexo, certeza e isolamento no processo decisório, relacionado à exposição ao risco e potenciais perdas, e também poder observar a influência da geração dos respondentes diante das questões sobre o tema financeiro. Para levantamento dos dados do questionário, foi utilizada a ferramenta Google Docs, e a análise dos dados foi feita através do programa Excel. A avaliação estatística, por sua vez, foi feita por meio de métodos estatísticos Q-quadrado e cálculos de frequências e percentuais. Tivemos também, como objetivo dessa pesquisa, observar os impactos dos fatores cognitivos e emocionais durante o processo de tomada de decisão diante das probabilidades de ganho e perda de dinheiro, conforme os preceitos fundamentais apresentados por Kahneman e Tversky de 1979. Olá, eu sou o Kaique, aluno de graduação em Administração pela FECAP, e eu vou falar sobre a análise dos dados e resultados obtidos através do nosso questionário. A tabela 1, que mostra as questões referentes à geração Y, nos mostram resultados majoritariamente concordantes por parte dos respondentes, seja parcial ou plenamente, com os enunciados que descrevem a geração Y. Ou seja, isso corrobora a teoria de Silva em 2016 de que os nascidos nesse período
são questionadores e curiosos, se consideram otimistas, ambiciosos, movidos pelo desejo de fazer a diferença, e também concordam que o período em que os indivíduos nasceram e foram criados influenciam seu comportamento, suas atitudes e o seu convívio com os demais. O enunciado que mais gerou respostas negativas falava sobre questões de empreendedorismo e sobre ter forte criatividade. Nesse caso, 19% não concordou com isso, mesmo sendo nascido nesse período. No entanto, ainda ficamos com mais de 80% de respostas positivas, o que com certeza corrobora a teoria da geração Y. Bom, em relação ao efeito certeza, a tabela 2 nos confirma, através das respostas, que os respondentes dão maior preferência às alternativas de ganho mais certo, de probabilidade altíssima de ganho, por mais que esse ganho seja um pouco menor, desde que ele não tenha que assumir um risco muito alto. E isso corrobora com a teoria do efeito certeza. Já nas questões 7, 9 e 11, o efeito certeza não foi observado, uma vez que o risco aumentava percentualmente muito pouco, mas a contrapartida de ganho era muito maior, ou seja, os respondentes até concordam em assumir um certo grau de risco, desde que a possibilidade de ganho seja proporcionalmente muito maior. E nesse caso, as nossas respostas foram de encontro com o artigo base de 2015 de Barros e Felipe. Com relação ao efeito reflexo, as respostas da tabela 3 confirmam que a escolha por eventos certos no campo dos ganhos acaba sendo substituída por escolhas mais arriscadas quando se trata de perdas. E isso comprova o que diz a teoria, que a dor das perdas é maior do que o prazer sentido pelos ganhos. Ou seja, os indivíduos eles têm preferência por ganhos seguros, mas quando se trata de perda e não de ganho, eles se arriscam mais e eventualmente se arriscam bem mais para evitar essas perdas do que quando se trata de ganhos, em que eles preferem ter sempre a escolha mais conservadora. E essas respostas também foram de encontro com o questionário inicial de Barros e Felipe. Com relação ao efeito isolamento, também foi observado esse efeito na geração Y, como por exemplo na questão 15, em que 50% dos respondentes optaram pela resposta mais irracional, justamente por ignorar a opção que tinha mais informações a serem analisadas, agindo como uma espécie de atalho mental e acabando não escolhendo pela opção mais racional. E também na questão 16, onde foi observado uma inconsistência nas respostas de acordo com a forma com a qual ela é apresentada. Na questão 7, a questão B era idêntica à questão B da questão 16, no entanto, as respostas foram diferentes, corroborando com a teoria do efeito isolamento. Bom, comparando os resultados do artigo base e do nosso trabalho, chegamos à conclusão, após segmentarmos na geração Y, de que os nascidos nesse período apresentam em todos os efeitos as principais irracionalidades demonstradas nos nascidos de outro período. Ou seja, embora sejam considerados mais criativos, ousados e até ambiciosos e até mesmo otimistas, a geração Y, pelo menos no campo financeiro,
apresenta em grande medida uma tendência de ter o mesmo comportamento do que os nascidos em gerações anteriores. Bom, a seguir estão as nossas considerações finais e as nossas referências. E muito obrigado.